Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que estiver vendo esse vídeo. Em qualquer momento do dia. Eu me chamo Irmão Cláudio e este é o meu primeiro vídeo transmitido no YouTube, já que as pessoas do Facebook me aconselharam a começar a fazer os vídeos de minhas meditações pessoais em um lugar mais amplo, para que mais pessoas pudessem se beneficiar, segundo elas. Então, vamos começar a falar sobre assuntos que já foram falados no meu perfil do YouTube, do Facebook. Então, eu vou começar falando sobre a escritura de modo muito pessoal, muito simples, mas sempre baseado nos ensinamentos da igreja. Nesta sexta-feira, dia em que recordamos a paixão e morte do Senhor, da vida, a igreja nos dá a profecia do profeta Ezequiel para meditar. Ezequiel, também chamado filho do homem, foi um sacerdote zadoquita e que posteriormente se tornou um dos 3 grandes profetas, assim como Isaías e Jeremias. Após passar 5 anos na Mesopotâmia, ele obteve uma visão que transformou todo o restante de sua trajetória. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o esplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Deus ordena a ele que transmita aos judeus suas palavras de lamento e disse-lhe que o povo de Israel endurecera o coração, mas que ele faria do filho de Buzi tão duro e contundente quanto eles, para sua palavra proliferar. Diga-lhes, diz o Senhor, que ouçam, quer ouçam, quer deixem de ouvir, assim se expressa. Ezequiel significa Deus fortalece, Deus forte, ou ainda fortalecido em Deus. Como diz sua tradução, é um nome que está no âmbito das superações dentro e fora de si. Ou seja, indica a facilidade de perpassar sobre os problemas, sejam eles internos e psicológicos ou de ordem prática e objetiva. Ezequiel, como todos os profetas e profecias, figurava Cristo, mas de todos foi o único que o Senhor deu o título de Filho do Homem, título que o próprio Cristo adotara como pseudônimo para se referir a si mesmo. Chamava Cristo a si de Filho do Homem. Pseudônimo, é importante falar o que significa. É um nome adotado por autor ou responsável por obra que não usa o seu nome civil verdadeiro, por modéstia ou conveniência ocasional ou permanente, com ou sem a real encobrimento de sua pessoa. É dito pelo mesmo profeta: a mão do Senhor estava sobre mim. Por que o profeta usa a palavra no pretérito e não no presente? Porque, sendo ele figura do Cristo que viria no futuro, não poderia de modo algum afirmar como Cristo na sinagoga de Nazaré em tempo presente, quando ao ler a profecia de Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e enviou-me. Por este motivo, o profeta emprega no pretérito a palavra estava, ao passo que Cristo a usa no tempo presente, está. E não poderia se expressar de outro modo, pois Cristo não é um profeta, como dizem aqueles que, não podendo lhe negar completamente a sua divindade, dão-lhe o título de simples profeta, quando na verdade ele é não apenas o inspirador dos profetas, como o centro de toda profecia. Pois dele figuravam os profetas, anunciavam sua vinda e por ele ansiavam. Voltemos agora nossos olhos especificamente para a visão a qual nos oferece hoje a igreja para meditarmos. Esta visão começa com o profeta sendo levado para fora pelo Espírito a uma planície repleta de ossos, onde caminha em todas as direções. Dito isto, pensemos em vista de Cristo,
o que significa, tendo sempre em mente que o profeta, enquanto cognominado Filho do Homem, é a figura de Cristo. Há nesta visão algo de escatológico, como a ressurreição no último dia, mas não nos deteremos nisto. Por ora não nos deteremos nisso. Poderíamos pensar também que o fato de o Espírito ter o levado para a região dos mortos significava o mesmo que Cristo, quando ao ser batizado de imediato, levado pelo Espírito ao deserto, que, como sabemos, é um lugar onde a morte é sempre reinante. Isto nos satisfaria bastante, pois levado e Espírito são as mesmas palavras usadas pelos evangelistas ao relatar o batismo do Senhor. Ainda poderíamos pensar na própria encarnação do Verbo, pois todos sabemos que veio do céu e foi também o Espírito que fecundou o ventre da Virgem. Ser um concurso da natureza seria o mesmo que criar do nada, assim como plantar um jardim no meio do deserto. E, por fim, o fato do profeta relatar que o Espírito o levou para fora permitiria perfeitamente concluir que seria fora do seio do Pai. No entanto, a visão termina sendo auto-explicada. Pelo fato de se tratar de uma visão, já fica-nos claro que não se devia interpretar de forma literal, mas o autor, não se contentando com isto, se obriga a dizer que aqueles ossos que ganham vida são todos da casa de Israel, que, mesmo vivos exteriormente, estavam como que mortos interiormente. Isto se vê nos evangelhos, quando Cristo, ao chamar um jovem que se excusa, dizendo, deixa-me primeiro enterrar meu pai, ao que Cristo lhe rebate, dizendo, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Dizia isto para que soubessem que, sem o concurso da graça, os homens estão como que mortos interiormente. Assim também se expressa Paulo quando diz, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Depois de tudo isto, vamos ao sentido mais perfeito das palavras saiu para fora, para um lugar cheio de ossos. Cristo foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, a cidade santa, em um monte chamado Gólgota, que significa lugar das caveiras. Após a morte, de fato desce à região dos mortos, como professa o símbolo dos apóstolos. E o próprio Pedro relata nestas palavras, é neste mesmo espírito que ele foi pregar os espíritos que eram detidos no cárcere. Já nas palavras, andou no meio deles, em todas as direções, há duas explicações plausíveis. Se fazer carne e habitar entre nós, assim fez o Cristo, percorreu todas as regiões da Judéia. E a segunda está a igreja, que sendo o corpo místico de Cristo, se espalhou pelos 4 cantos da terra. Na invocação do profeta, conjurando o Espírito Santo, é dito, vem Espírito de Deus, dos 4 cantos do céu, e sopra sobre esses ossos secos, dá-lhe vida novamente. Jesus disse de si, que era a vida, em sua bela expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João Evangelista começa o seu evangelho dizendo, nele havia vida e a vida era a luz dos homens. O Espírito Santo é chamado Espírito da vida. No credo niceno-constantinopolitano se diz Espírito que dá vida. Deus, ao criar Adão, inspira-lhe um sopro de vida e ele torna-se um ser vivente. Cristo sopra sobre os discípulos e diz, e recebei o Espírito Santo. Ainda depois de sua ascensão, o Espírito vem sobre os mesmos que estavam como que mortos pelo medo, dando-lhes coragem no dia de Pentecostes. Em resumo, insuflando-lhes vida. E ainda hoje continua dando vida por meio de sua igreja. E através dos seus sacramentos, devolvem a vida da graça aos mortos pelo pecado. Nesta mesma visão aparece a Santíssima Trindade, de forma velada. E não poderia ser diferente, já que em toda a Escritura os 3 estão sempre juntos. Nada faz uma pessoa
sem o concurso das outras. O Pai fala ao profeta, o profeta figura o Cristo e o Espírito Santo sopra a vida sobre os ossos. É importante também observarmos que o emprego do título Filho do Homem é recorrente no livro de Ezequiel. Fica-nos, porém, ainda obscuro o significado desta expressão de que homem, Deus está se referindo. Do homem Adão, filho do homem, portanto, é filho de Adão. Paulo disse: assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos vivem. Não é de se admirar que o Cristo se autodenominasse filho do homem. Ele que é o Senhor da vida, ele caminhou em meio aos mortos da casa de Israel, como o evangelho de hoje nos relata. Homens mortos pela letra da lei, que a expressão de São Paulo resume muito bem na seguinte frase: a letra mata, o espírito é que vivifica. Pois vieram primeiro os saduceus pô-lo à prova e depois os fariseus, ambos mortos e obcecados pela letra da lei, aos quais Jesus ensina na sua simplicidade, dizendo-lhes o segredo da vida: amar a Deus e ao próximo. Assim resume a lei e os profetas. E não é isto mesmo que vemos em Ezequiel, que ouve a Deus e suplica ao Espírito que venha sobre aqueles ossos próximos a ele, dando-lhes vida novamente. Ouçamos a voz do Pai, supliquemos a força do Espírito e esperemos confiantes pela vinda do Filho do Homem, que virá julgar os vivos e mortos, literalmente e figurativamente. Como Ezequiel fortalecido por Deus, caminhemos em meio aos mortos, cheios da vida em Cristo, da vida da graça, amando a Deus e ao próximo. Assim, cheios da vida no Espírito, transmitindo esta vida aos nossos irmãos que estão mortos interiormente pelo pecado. Amém. Eu espero que esta explicação seja suficiente para entender a profecia dos ossos secos de Ezequiel. Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por quem assistiu e teve paciência de ver até o final. Com o passar do tempo, vamos colocar mais vídeos e espero que com o tempo eu vá melhorando para que fique... as mensagens aí podem ficar a critério de vocês. O fato é que me pediram, estou a fazer e espero que a generosidade de vocês em colocar o like, em colocar uma mensagem, em fazer alguma pergunta. Muito obrigado e boa noite.